Vamos seguir aqui com os nossos destaques de hoje. O Ministério das Comunicações definiu como prioridade para o próximo ano a conclusão de uma proposta que trata da taxação das gigantes das tecnologias, as chamadas Big Techs, e também a aprovação no Congresso. Vamos conversar novamente com o Bruno Pinheiro, que vai trazer mais detalhes para a gente dessa decisão. Bruno, essa medida está sendo elaborada em conjunto também com o Ministério da Fazenda? Explica melhor para a gente. Esse olhar na agenda econômica, da verdade, do Ministério da Fazenda, de acordo com alguns aliados e alguns interlocutores, o ministro Juscelino Filho já tem feito uma defesa, inclusive, que esse valor seja revertido, seja utilizado para realizar a inclusão digital, esse alcance da tecnologia que é muito defendido, inclusive dentro do governo federal e também estendendo para a área da educação. De acordo com informações, o ministro Juscelino já conversou com o Arthur Lira, mas agora, numa reta final de gestão, não iria resolver muito esse assunto. Juscelino vai se reunir no ano que vem com o novo, com quem assumir, com quem for eleito para comandar a Câmara dos Deputados. Neste caso, até agora, o nome do Hugo Mota, que vem ganhando força, esse favoritismo para colocar ali em votação e ver o que deve acontecer. A ideia, de acordo com alguns integrantes do Ministério das Comunicações, é realmente colocar essa discussão com muita cautela e separadamente da regulamentação da internet, das redes sociais, para um assunto não ficar ligado com o outro e acabar dificultando essa análise. Então individualizar esses assuntos, ainda que sejam sobre a internet, sobre a tecnologia, sobre o digital, mas que sejam assuntos separados e aí consiga ganhar uma velocidade no Congresso Nacional para evitar também qualquer resistência da oposição. Então mais um compromisso que deverá surgir logo no início do ano que vem. O que é de interesse do governo federal vem da esplanada dos ministérios, agora do Ministério das Comunicações, com uma ligação direta com o Ministério da Fazenda. Aumentar, então, esse valor e utilizar esse recurso numa inclusão digital. Soraya. Mais uma prioridade, hein, Bruno? Quanta coisa para discutir o ano que vem. Obrigada, hein, pelas suas informações. Vamos ouvir, então, Zé Maria Trindade. Queria entender um pouco mais de por que a taxação das Big Techs foi, de fato, colocada ali no bolo das prioridades para 2025 e qual deverá ser o impacto também dessa taxação na arrecadação do governo, né? O Bruno estava trazendo aqui que, inclusive, essa reunião foi feita já em conjunto ali com o Ministério da Fazenda. O novo mundo que trouxe esse tipo de comunicação mexe em vários setores, inclusive na área econômica, né? Na taxação. No Congresso Nacional, o debate sobre o e-commerce que acaba disputando com o comércio de uma cidade do interior. Então, a cidade do interior tem ali uma loja que vende eletrodomésticos, vende móveis, né? E paga os seus impostos na prefeitura e tudo mais. E só que, neste momento, com esse comércio pela internet, estão chegando móveis de fora, eletrodomésticos, que não pagam nada para aquele município. Em alguns casos, por exemplo, o emprego está na China ou em outros países. É preciso adaptar. Mas, nesse caso aí, há uma queda de braços do governo com as grandes empresas de comunicação. São empresas novas, um tipo de comunicação diferente, mas é um tipo de comunicação e que já faturam mais do que todos os veículos tradicionais de comunicação do Brasil. Ali está o grande faturamento. Isso estamos falando dessas empresas de comunicação, mas existem outras de tecnologia, como o Uber, como, enfim, várias empresas da área de comunicação, onde, por ser novidade, pode estar pagando imposto num local errado, ou em outro estado, ou até em outro país. E aí fica muito complicado e é muito polêmico. O governo pode incentivar ou desincentivar um setor através da taxação. Sobretaxar um setor é desincentivar, né? Então, é o que está fazendo a área econômica, tentando arrecadar, sim, mas tentando também desincentivar diante dessa guerra de braços. O Congresso tenta, de todas as formas,
regulamentar e conter esse novo mundo da comunicação. Mas há dificuldades porque o Congresso está dividido nesse assunto. É por isso que o Supremo vai acabar regulamentando mesmo esse assunto das grandes plataformas digitais. Agora, taxar, acho lógico também. Se está faturando, é preciso cobrar impostos. Todos devem pagar igual. E, Gani, essa taxação vai chegar até nós? A empresa ela sempre reage de alguma maneira, né? Se aumentou o imposto para a empresa, ela repassa para o consumidor final. É sempre assim, isso também é uma lei econômica, né? E quanto mais essencial for o serviço, maior a capacidade dela repassar no preço. A empresa sempre reage. Aliás, este é uma miopia que ocorre, né, por parte dos legisladores, é não prever a reação do outro lado. Acreditam que vão colocar uma lei e o mundo vai continuar exatamente como ele está. Ou seja, vamos colocar um imposto, vamos arrecadar mais e a empresa não vai reagir. É claro que a empresa vai reagir. De que maneira? Ou ela vai demitir, ou ela vai repassar no preço, ou até, no limite, uma empresa como essa falar, opa, peraí, tá muito complicado começar a operar no Brasil, eu vou diminuir a minha operação Brasil substancialmente. Por quê? Porque o imposto é muito elevado, além já de todos os problemas que tem o país, burocracia, taxa de juros, etc. Mas agora uma alta carga tributária, né, imposto elevado, além do que existe o risco judicial, dado que está em discussão no Supremo Tribunal Federal a possibilidade da Big Tech, da rede social, ser responsabilizada por postagem dos usuários. Então ela fala, para que eu vou ficar nesse país? Eu não, vou lá aumentar a minha operação num outro país, eu não vou ficar no Brasil. Então tem consequências, evidentemente, para a sociedade. Zaga, você vê também, puxando por esse gancho do Gani, né? Então, com essa taxação das Big Techs, pode inibir investimentos no setor de tecnologia e também inovação aqui no país? Olha a que ponto chegamos, Soraya. Nós estamos discutindo aqui se as grandes Big Techs, que facilitam a vida das pessoas, pois elas incentivam a utilização da tecnologia, se elas poderão querer ficar no Brasil em razão de interferência do Estado, não somente na questão da responsabilidade delas em caso de postagens, enfim, mas também em relação ao aumento de sua carga tributária. O cenário é triste, afinal de contas, o Gani comentou muito bem. Se eu sou o proprietário de uma dessas plataformas, dessas grandes Big Techs, eu me faço essa pergunta. Por que motivo eu vou permanecer num país que não contribui em absolutamente nada para o meu negócio? Afinal de contas, nós não podemos esquecer que empresa visa lucro, portanto, eles não são bonzinhos, não estão fazendo um favor aqui para o Brasil. Eles estão atuando dentro do seu segmento, inclusive esse segmento é extremamente necessário, porque ele é oriundo da tecnologia, que vem avançando a passos largos, principalmente agora com a inserção da inteligência artificial, já é uma realidade na vida de todos os brasileiros. O Estado, o governo, ele deveria incentivar essas Big Techs, não, na verdade, querer taxar elas num valor ainda maior. E é importante fazer aqui uma recordação. Me lembro muito bem que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por volta de setembro, outubro, um pouco antes das eleições, esse assunto já estava vindo à tona e ele comentou, somente levaremos em consideração essa discussão de taxação de Big Techs para o ano seguinte, caso exista uma frustração de receitas. Pois bem, estamos aqui hoje, Natal, 25 de dezembro, está claro que o Fernando Haddad estava coberto de razão. As receitas foram completamente frustradas, o pacote fiscal foi desastroso, o envio dele no Congresso, foi inclusive desidratado e o Brasil sequer conseguiu aprovar o orçamento. Portanto, essa discussão será para tentar suprir esse rombo nas contas públicas e quem vai pagar o preço? O brasileiro, não é a empresa, porque a empresa ela tem que ser sustentável. Para ela permanecer no Brasil, ela vai com certeza jogar esse custo para nós, para o brasileiro que está aí assistindo aqui a gente. E Zé, pelo que você falou anteriormente, há apoio suficiente para aprovação, então, no Congresso? Não está tão tranquilo, não. Agora, é interessante que a gente falava assim das Big Techs, né? E a impressão é que é de graça, né? Não é. Tem uma frase que é muito falada assim, não existe nada de graça. Recentemente me disseram, olha,
tem almoço de graça, sim. Fica lá na Papuda. Esse ninguém quer. Esse ninguém quer. Mas, enfim... É brincadeira, mas é sério, né? Mas tem uma coisa, assim... outra frase. Se você saiba que se você estiver usando um produto de graça, saiba que o produto é você. Então, as Big Techs têm como principal produto e principal fonte de faturamento o usuário. Então, é difícil onerar o usuário. Pode onerar, se quiser, o anunciante, os que dominam ali os impulsos e tal deste grande negócio montado e que dominou o mundo, não é só dominou o Brasil, né? Impediu o Congresso de funcionar. E vamos ver aí, nessa queda de braço com o Supremo, se também não vai pagar impostos. Quer dizer, além de dominar as mentes das pessoas, não quer pagar imposto. O Zé tocou num ponto crucial. Quer dizer, você vai onerar de que maneira? Você vai onerar aumentando o custo da publicidade. Só que justamente você vai prejudicar o pequeno empresário. Porque... isso que eu ia perguntar. Mas não equilibra, então, essa concorrência entre os comerciantes locais, as empresas locais? Então, o que acontece? Quando você onerar a Big Tech, ela vai repassar isso no preço. Tá. Então, ela vai aumentar o custo de publicidade. Para você fazer um impulsionamento lá no Instagram, no Google. E hoje a gente sabe que é justamente o pequeno negócio que consegue muitas vezes consegue competir com um grande negócio por conta da rede social, porque faz uma boa campanha de marketing, porque tem engajamento, porque tem uma estratégia correta de marketing, porque contrata lá o influenciador, porque faz o impulsionamento na hora certa e consegue, né, fazer uma boa publicidade sem necessariamente recorrer a um grande veículo, por exemplo. Ao encarecer a publicidade na rede social, você vai estar premiando justamente os grandes empresários, né? E a beleza do capitalismo é justamente o sistema de livre concorrências, é o pequeno conseguir ter a chance de concorrer e derrubar o grande também, né? Mas aí você está privilegiando mais uma elite empresarial. Fala, Zaga. E, na verdade, o efeito também não é somente em relação a essa questão da plataforma digital, porque ele não pega só o Meta, como ele comentou do Instagram, ele pode atingir a Amazon, ele pode atingir o Google, ele pode atingir a Microsoft, e isso vai encarecer, por exemplo, da Amazon, que faz hoje frete, transporte, que faz com qualidade. Será que ela vai permanecer no país? Então, essa atitude desesperada do governo, essa ânsia de querer arrecadar, vamos taxar, isso se dá apenas em reflexo novamente diante de toda a responsabilidade fiscal que o Brasil vive e viveu em 2024. Infelizmente, nada dá uma perspectiva diferente de mudança para 2025. E de que forma vocês veem que essas grandes empresas podem reagir? Saindo do país, por exemplo? Não investindo mais aqui? Olha, saindo do país seria a última decisão, a não ser que assim, a insegurança jurídica perto da empresa seria tão grande, os impostos tão elevados, aí ela fala, bom, eu vou fechar a conta, não faz mais sentido operar dentro do Brasil. Mas o que ela pode fazer é diminuir a Operação Brasil ou simplesmente encarecer o preço da publicidade. Mas, de qualquer modo, seja a diminuição da Operação Brasil ou seja o encarecimento do preço da publicidade ou, eventualmente, a saída do país, é muito ruim para a sociedade brasileira em todos os aspectos, nos aspectos econômicos, no aspecto também de liberdade de expressão, querendo ou não, a rede social ela acabou dando voz ao cidadão comum, né? Para cobrar do político, para cobrar da autoridade, aproximou o cidadão do político, né? Então, isso mudou completamente o jogo na política e na economia. Quer concluir, não? Não, e só concluindo, esse tipo de decisão, de tomada de decisão pelo governo, ele é contrário ao que a gente crê de um governo liberal. O governo liberal é aquele que tem que dar liberdade ao máximo, que tem que contribuir com o globalismo, que tem que incentivar com que o brasileiro ele opte pela melhor escolha possível. Se é melhor, se o brasileiro quiser uma empresa de fora que atue aqui dentro, é o melhor para ele, tem que ser feito. Isso que gera o crescimento da economia. A partir do momento que você taxa, que você gera a incerteza para esse investimento, para essa empresa que atua aqui no Brasil,
vai fazer automaticamente, realmente, que ela reduza a operação ou que naturalmente ela saia do país. Perde sempre o brasileiro por causa de decisões do governo que querem concentrar esse esforço de poder e principalmente a arrecadação.